potenciação nível 1, vamos lá resolver. Lembrando que esse número aqui de baixo, esse 2, é chamado de base, e esse número aqui de cima, ele é chamado de expoente. E isso tudo aqui é chamado de potência. Para resolver isso, a gente vai repetir a base, ou seja, a gente vai repetir esse número 2 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque a gente tem um número 3 aqui em cima, a gente repete o número quantas vezes indica aqui em cima. Se fosse 4, ia repetir o 2 4 vezes. Se fosse 5, 5 vezes, ok? E aí, a gente vai multiplicar esses números. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. É assim que se resolve. Aqui é a mesma coisa. A gente vai repetir esse menos 2 4 vezes. Então, a gente coloca menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Tá vendo? 4 vezes. E aí, a gente multiplica tudo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E o sinal de menos sendo multiplicado aqui vai ficar positivo, tá? Eu já ensinei como é que multiplica os sinais em outro vídeo. Então, resultado mais 16. Ou só 16. Não precisa colocar esse mais. Aqui, um outro exemplo. Menos 2 elevado a 3. Então, a gente vai repetir esse menos 2 3 vezes. E aí, resolvendo, a gente vai ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E multiplicando o menos, menos vezes menos mais, mais vezes menos, menos. Vai ficar menos 8. Basicamente, quando aqui em cima for um número par, o sinal vai dar positivo. Quando for um número ímpar, o sinal vai ficar negativo, tá? Se o número tiver sinal, obviamente, tá, gente? Se não tiver sinal, vai ficar sempre positivo. Agora aqui a gente tem uma coisa interessante. Quando o número tá assim, sem ser no parênteses, significa que esse menos, ele está isolado. Ele não tá junto com esse 2. É como se o 2 estivesse aqui, ó, separadinho. Então, o que a gente faz? A gente resolve isso daqui primeiro e depois adiciona o sinal de menos. Então, a gente vai resolver 2 vezes 2. Deixa o sinal de menos aqui no início, no cantinho. Então, a gente resolve 2 vezes 2, 4. E a gente só repete esse sinal de menos, tá vendo? Porque diferente daqui, que o sinal de menos tá junto com o número, quando ele tá assim, quando ele não tá no parênteses junto com o número, significa que ele está sozinho. Então, a gente resolve a conta e depois adiciona o sinal de menos, ok? Aqui, a gente tem uma coisa bem interessante. É o número, né, sendo elevado a zero. Qualquer número elevado a zero vai dar sempre 1. Então, 2 elevado a zero, 1. Menos 5 elevado a zero, 1. Aqui é a mesma coisa. 3 elevado a zero, 1. Só que aqui a gente tem a questão do menos. Tá vendo que o menos não tá incluso aqui no número? Se ele não tá incluso, se ele não tá no parênteses junto, significa que a gente precisa colocar ele no final. Ok? Aqui, a gente tem uma fração. É a mesma coisa, gente. A gente vai repetir essa fração, quantidade de vezes que tá indicada aqui. Nesse caso, são 2 vezes. Então, a gente vai, ó, repetir 2 sobre 5 vezes 2 sobre 5 e resolver. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Ok? Aqui, a gente tem uma coisa bem interessante, que é quando esse número de cima, ele é negativo. Quando esse número de cima, quando esse expoente é negativo, o que a gente faz? A gente vai inverter o número que tá aqui dentro, ou seja, se tá 2 sobre 5, vai ficar 5 sobre 2. E aí, quando a gente inverte, esse sinal de menos, ele soma e fica só o 2, ok? E agora a gente resolve normalmente. A gente faz essa inversão aqui para eliminar esse sinal. E aí, eliminando, a gente resolve normalmente. Então, a gente vai repetir 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2, que vai dar 25 sobre 4. Aqui, a mesma coisa. Tá vendo que esse sinal aqui em cima ele tá negativo, esse expoente tá negativo? Então, a gente precisa inverter esse número aqui. Mas você pode pensar, ué, mas só tem um 2, como é que a gente vai inverter? Quando só tem o 2, quando só tem um número sozinho, a gente finge que tem um 1 aqui embaixo. E agora, que tem esse 1 aqui embaixo, a gente pode inverter. Então, em vez de ficar 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. A gente pode até colocar no parênteses aqui para ficar mais bonitinho. Esse sinal de menos sai e fica só o 3, ok? Agora, a gente consegue multiplicar normalmente. A gente repete esse 1 sobre 2 3 vezes. Resolve, né? 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E é assim que resolve essa questão da potenciação. Essa aqui é a parte 1 do vídeo, o nível 1 no caso. Eu vou gravar a parte 2, que aí vai ficar um pouco mais complicado.